O que é um sponsorship? O que é o patrocínio familiar para a imigração canadense? Hoje eu vou te explicar. Roda a vinheta. Então, o sponsorship, conhecido como patrocínio, se traduzimos em português, é o processo onde você, como residente permanente ou um cidadão canadense, patrocina uma pessoa da sua família a se tornar residente permanente no Canadá. E tem vários tipos de sponsorship, e vou estar explicando alguns tipos aqui hoje. O primeiro é baseado no relacionamento entre, obviamente, um casal. A pessoa casa com um residente permanente ou cidadão canadense ou tem união estável e, obviamente, aquela pessoa que tem um documento possa patrocinar essa pessoa. E tem três formas que você pode, obviamente, fazer para o marido ou para a sua companheira, né? A primeira, obviamente, é através do casamento, a segunda, através da união estável e a terceira, se você for considerado um casal conjugal. A primeira forma é a forma do casamento. Se você casar com um residente permanente, um cidadão canadense no Canadá, né, mesmo fora, você pode, obviamente, ser patrocinado a residente permanente. A regra é, se você é residente permanente, você só pode patrocinar uma pessoa se você está morando no Canadá. Agora, se você é cidadão canadense, você está morando fora do Canadá e decide casar com uma pessoa ou ter união estável com ela e quer retornar ao Canadá, você, obviamente, pode legalizar essa pessoa, mostrando que há a intenção clara de voltar a morar e residir no Canadá. A pessoa que é residente permanente, está no Canadá, ela pode patrocinar o cônjuge dela desde que ela seja casada. Casada dentro do Canadá ou qualquer outro país onde o Canadá reconhece o casamento. União estável, você tem que estar morando com a pessoa pelo menos 12 meses, né? E comprovar que tem esse relacionamento, tá cohabitating, ou morando junto nos últimos 12 meses da data que submete a aplicação. Lembrando que, obviamente, com a questão do casamento, você pode casar hoje e amanhã aplicar. Você não tem que ter mínimo de tempo casado com a pessoa para poder submeter a aplicação. A segunda forma, como nós já antecipamos, é obviamente o common law, a união estável. Você mora com a pessoa 12 meses, em qualquer lugar do mundo, comprova através de documentação que você mora com ela 12 meses e, obviamente, você então pode patrociná-la como membro do casal, como união estável. Agora, o detalhe é que a união estável é autodeclarado, não é algo documental. O que eu quero dizer com isso? Você pode namorar com uma pessoa 10, 20, 30 anos e nunca ser a união estável dela, se você não declarar para a imigração e, obviamente, oficializar aquela união estável. Então, união estável é algo declarado, diferente do casamento, que existe um documento registrado publicamente que você é casado com aquela pessoa. Então, obviamente, a união estável morando 12 meses juntos e comprovar através de documentação, cartas, aluguel, conta bancária, documentos no mesmo endereço mostrando pelo menos 12 meses que vocês estão morando juntos. Podem ser no Canadá ou pode ser fora. Repare, para a união estável, a pessoa que está te patrocinando, ela não tem que ser solteira, como todos os outros processos. Você está sendo, obviamente, patrocinando com a união estável, você está recebendo um documento, você tem que ser separado ou divorciado. Mas quem está te dando o documento pode ser casado com uma outra pessoa. Desde que comprove, obviamente, que ela rompeu já relacionamento com aquela outra pessoa, que tem 12 meses, pelo menos, morando com você, e que, obviamente, você é o novo ou a nova parceira daquela pessoa. Entendo assim, ela pode patrocinar você, mesmo sendo casado com outra pessoa. Mas lembre sendo a pessoa que está dando o documento, não quem está recebendo. E o terceiro tipo de processo através do relacionamento é o conjugal partner, né, ou parceiro conjugal. E aí é uma definição bem diferente do união estável e do casamento, porque o conjugal são pessoas que consideram ao outro como um casal e por algum motivo de força maior são proibidos de estarem juntos ou não podem oficializar aquele relacionamento. Por exemplo, o Canadá reconhece casamentos do mesmo sexo, né, tanto casamento como união estável. E por algum motivo a pessoa
pessoa vai para um país onde aquele país não reconhece aquele relacionamento, não reconhece, não autoriza aquele casamento, mas de fato eles são considerados como um casal, eles podem fazer um processo como cônjuge. E muitas das vezes o processo como cônjuge, você não tem que estar morando com a pessoa junta. Você pode estar morando no Canadá, a outra pessoa em outro país, e você mostrar vínculo afetivo com a pessoa, obviamente financeiro, emocional, vídeos, mensagens, como um casal. O Canadá autoriza você legalizar a pessoa também como cônjuge. Só que para ser julgado, analisado ou enviado como cônjuge, você vai ter que mostrar a força maior, o que proíbe vocês de estarem juntos como casal no momento da aplicação. E você provando, né, eu já tive vários casos assim, de países de primeiro Oriente Médio, principalmente quando a pessoa, obviamente, era um casal de 2 homens, e nós tivemos que fazer porque a pessoa não tinha como, a lei não permitia eles casarem no país de origem. E desde que provando isso, a imigração canadense aceitará o processo como casal, e a pessoa vai poder, então, patrocinar, obviamente, ali o parceiro dela. E aí, obviamente, regras qualificatórias para o sponsor. Tem que ter 18 anos, pelo menos, de idade, tem que mostrar que trabalha, não tem renda mínima, você tem que mostrar que trabalha, que tem algum tipo de renda no Canadá para suprir as necessidades básicas da pessoa que vai ser patrocinada, e ela não pode ter nenhum patrocínio pendente, porque quando eu legalizo a minha esposa, por exemplo, eu fico responsável 3 anos por ela. Se ela for atrás de algum projeto, alguma questão de welfare, a bolsa mensal, como se fosse uma bolsa família, para, obviamente, no governo, eu teria que pagar o dinheiro do governo de volta, porque quando eu dei ela o documento, eu assinei um contrato com o governo canadense, que chama-se de undertaking, onde eu falei que eu ia ser responsável por ela por 3 anos para as questões básicas dela. E o welfare é a questão básica de obviamente, sobrevivência. Então, se ela for atrás de welfare, eu teria que ressarcir o governo nos 3 anos. Agora, a partir dos 3 anos, eu já estou livre, não tenho responsabilidade nenhuma mais, uma vez que a pessoa já tem 3 anos que ela pegou o documento, a residência permanente no Canadá. É importante também dizer que a pessoa que, obviamente, está recebendo o documento não pode ter histórico criminal, não pode, obviamente, ter nenhum problema com a imigração, né, a questão de estar alguma coisa pendente, dependendo do que é, obviamente, um problema de inadmissibilidade ao Canadá, e, obviamente, a pessoa não pode dar o documento para mais ninguém, outro cônjuge, nos 5 anos da data que recebeu o documento. Ela pode legalizar os filhos, pode legalizar os pais, mas não outro cônjuge em 5 anos da data que ela pegou o documento. Lembrando que tem outras regras, como a pessoa que está dando o documento não pode ter declarado bancarrota, falência no período, a pessoa não pode estar recebendo ajuda do governo para poder patrocinar, mas no final do dia o mais importante a gente fala é, obviamente, uma análise, é ver que se realmente vocês têm documentação que provam que são um casal, a pessoa tem documento no Canadá, trabalha e ela pode, obviamente, te patrocinar. Mas o sponsorship é um processo rápido e geralmente é julgado dentro de 1 ano e pode ser feito dentro do Canadá se você está aqui ou fora do Canadá. E lembrando que se mesmo que você seja no Canadá ilegal ou fora de status, você mesmo assim tem chance de conseguir o documento no Canadá através de um patrocínio do companheiro ou da companheira. Deixa o seu comentário aqui, aí você já patrocinou alguém, deixa o seu like, coloca o sino para tocar, que todas as vezes que eu for fazer um vídeo, você vai ficar sabendo. Um abraço, até o próximo vídeo.